Olá, o assunto de hoje é um pouco diferente dos outros vídeos que eu postei aqui, onde eu transcorria por algum assunto específico. Hoje o assunto é um pouco diferente, eu vou falar sobre mitos e verdades, perguntas corriqueiras que a gente recebe em consultório, nas consultas, que acaba acreditando que os pacientes enxergam isso como uma verdade. Há um ditado que diz que uma mentira repetida várias vezes acaba virando uma verdade. Eu, pessoalmente, não acredito nesse dito popular. O primeiro deles que eu elenquei aqui foi a relação entre vasectomia e câncer de próstata. Zero relação entre vasectomia e câncer de próstata. Vários estudos já foram feitos tentando relacionar vasectomia com câncer de próstata e não há nenhuma maior ou menor incidência com relação ao em câncer de próstata em pacientes vasectomizados ou não. A vasectomia não aumenta o risco e não minimiza o risco de câncer de próstata. Eu mesmo, se tivesse alguma relação direta, causa e efeito, entre vasectomia e câncer de próstata, não faria vasectomia nos meus pacientes e eu mesmo não teria sido submetido à vasectomia. Outro mito que ouvimos aqui no dia a dia do consultório é a relação entre vasectomia e disfunção sexual. Não existe a menor relação entre vasectomia e disfunção sexual. Eu, pessoalmente, acho até que a vasectomia melhora o desempenho e a performance sexual, porque o indivíduo passa a ter uma vida sexual ativa após a realização da vasectomia, sem medo de uma gestação, de uma gravidez indesejada. Portanto, a vasectomia não interfere em taxa hormonal, não melhora ou piora a firmeza das ereções, mas psicológica, instintivamente, acaba melhorando um pouco a performance sexual, porque o casal passa a ter uma vida sexual ativa sem o medo e o risco de uma gravidez indesejada. Portanto, vasectomia levando a uma disfunção sexual, mito. Outra, a relação entre a atividade do ciclismo e o câncer de próstata. Outro mito. Não existe nenhuma relação entre a atividade do ciclismo e o câncer de próstata. O que há é que, eventualmente, ciclistas de alta performance de longas distâncias, em função da própria compressão do banco, do selim da bicicleta, dependendo do estilo do selim, no plexo prostático, fica na região perineal, pode desencadear um processo de prostatite crônica, um processo inflamatório crônico na próstata, mas câncer de próstata vinculado ao ciclismo, nunca, mito, mentira. Outra é urinar após as relações sexuais desprotegidas ou relações sexuais de risco, minimiza ou elimina a chance, a possibilidade, a probabilidade de pegar alguma doença sexualmente transmissível, alguma uretrite, alguma infecção urinária, infecção de pele. Mito, mentira. As bactérias, vírus e fungos têm mecanismos de aderência às mucosas e por mais que o indivíduo, após uma relação sexual desprotegida, com alguma parceira ou parceiro contaminado por alguma doença sexualmente transmissível, urinar após a relação sexual desprotegida não adianta em nada, porque essas bactérias, vírus e fungos conseguem se aderir à parede da uretra ou à parede vaginal e conseguir se instalar gerando infecção. Mito. Outro mito: se masturbar faz mal. Não faz mal nenhum. Se a frequência sexual do indivíduo, ou o desejo sexual do indivíduo é um pouco maior do que a possibilidade de frequência sexual que ele tem, se masturbar não faz mal. O que eu desaconselho é uma masturbação num período muito próximo a uma relação sexual, porque sempre que o indivíduo se masturba, ele perde um pouco o empenho, o desejo sexual. Então, se masturbar num intervalo muito curto a uma relação sexual pode tirar um pouco o interesse sexual durante aquela relação sexual. Outro mito água em excesso faz mal e sobrecarrega os rins. Bobagem, mentira. Rins que funcionam bem, rim que tem um bom funcionamento, consegue filtrar litros e litros e litros de água. O desconforto é que quanto mais líquido se bebe, mais urina se produz. Para rins normalmente funcionantes. Rins que funcionam normalmente, quanto mais líquido se bebe, mais urina se produz. E, dependendo da quantidade de líquido que se bebe, tem que fabricar muita urina e ir muitas vezes ao banheiro, às vezes até passando a urinar durante a madrugada, interrompendo o sono, que é importante uma noite inteira, uma noite longa de sono, para ser uma noite recuperadora para encarar o dia seguinte de trabalho e atividades. Então é mito. Outra coisa, se HPV tem cura. Mito, claro que tem cura. Tem pacientes que eu atendo aqui que falam: minha parceira, meu marido, minha esposa, minha namorada tem HPV e o médico disse que não tem cura. Tem cura. O problema é que, como o tratamento do HPV é longo, demorado, às vezes demora
um ano, tratamento total até a cura do HPV, é difícil que o casal mantenha um período ou de abstinência sexual ou de uso de preservativo durante o tratamento. Então, às vezes, o que acontece é uma infecção em ping-pong. Um parceiro está curado e o outro não. Acabam tendo uma vida sexual desprotegida e acaba um transmitindo para o outro, aí o outro se cura e se contamina do que não está curado, e aí se vai nesse ping-pong. Um passa para o outro, que passa para um, que passa para o outro. HPV tem cura, o difícil é o casal fazer o tratamento numa fase da vida simultânea e concomitante, o que é muito complicado, porque os tratamentos são demorados. Esse era o assunto do dia. Qualquer dúvida ou sugestão de assunto, clique aqui e uma boa semana a todos.